Olá, gente, bem-vindos ao canal. Gostaria de pedir para que, se você não for inscrito, por favor, se inscreva, deixe um like no vídeo que vai me ajudar a impulsionar o vídeo e o canal, e ative o sininho das notificações para que sempre que eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avise. Então, bora pro caso de hoje. Uma mulher muito bonita, que faz amizade com facilidade e gosta de cozinhar para os amigos. O que poderia haver de errado com ela? O caso Viktoria Nazirova. A Viktoria Nazirova nasceu no dia 15 de dezembro de 1975, na cidade de Armavir, na região Krasnodar, na Rússia. A Viktoria era russa, mas estava vivendo desde 2014 nos Estados Unidos, em Nova York. Segundo algumas pessoas, ela trabalhava como dominatrix ou acompanhante, mas ela nega isso. O caso que chamou a atenção para a Viktoria envolveu Olga Tzvik e aconteceu em 2016. A Olga nasceu na Ucrânia e não fica claro quando exatamente ela veio pela primeira vez da Ucrânia para os Estados Unidos. A sua intenção era começar uma nova vida e ela realmente conseguiu fazer maravilhas quando 2016 chegou. Isso porque ela já ocupava um cargo de estilista de beleza experiente. Ela era técnica em alongamento de cílios, em um salão local em Nova York, o que lhe permitiu ter clientes dentro e fora do salão. No dia 2 de setembro de 2016, a Olga recebeu uma ligação de uma cliente frenética do salão, que queria alongar os cílios às pressas. Ela disse que precisava de um reparo de cílios com urgência. Ela insistiu que era uma necessidade urgente. A Olga disse que nunca tinha feito isso antes. Todo o trabalho que ela fazia era no salão. Olga disse para a cliente que não tinha hora marcada, mas ela disse que Viktoria, a cliente que pedia ajuda urgente, tinha o hábito de ser atrevida. Ela sugeria repetidamente que elas passassem algum tempo juntas fora do trabalho, agindo como se ela fosse amiga de Olga. A Olga se sentiu desconfortável, recusou as ofertas de Viktoria para sair e percebeu algo mais em Viktoria, algo visualmente perturbador. Ela reparou que Viktoria se parecia muito com ela. Uma estranha semelhança física. Olga se recusava a socializar com Viktoria, mas ela cedeu aos seus pedidos de ajuda para os cílios e disse que ela podia ir até o apartamento dela. A sensação desconfortável de Olga voltou quando Viktoria apareceu em sua porta com 3 pequenas fatias de cheesecake. Ela disse que a torta era de uma padaria famosa. Olga disse que Viktoria engoliu 2 fatias e insistiu para que a Olga experimentasse a última. Então a Olga comeu o pedaço que a Viktoria tinha deixado para ela. Imediatamente ela ficou enjoada. Ela disse que vomitou violentamente e depois disso não lembra de mais nada. Um vizinho de Olga relatou à polícia que tinha visto uma mulher visitando a Olga no dia seguinte ao suposto incidente do cheesecake. O vizinho contou que uma mulher tinha entrado e saído algumas vezes do prédio. Os vizinhos disseram que a mulher misteriosa tinha contado que a Olga estava doente e quando ele foi ver a Olga, ele se deparou com uma cena surreal e chamou uma ambulância. O quarto dela parecia uma sauna. Alguém tinha ligado o aquecedor no máximo, embora fosse um dia quente de agosto, e Olga estava desmaiada na cama, só estava vestida com roupas de baixo. A Olga ficou chocada com esse detalhe porque ela estava usando uma calça de moletom. Então, provavelmente, alguém trocou a roupa dela. Outra coisa, havia mais comprimidos espalhados pelo chão. Depois de tratada, quando a Olga voltou do hospital, ela entrou em contato com a polícia. Ela ainda estava tonta, não tinha se recuperado totalmente. O detetive Rogers ficou em dúvida se ela era usuária de drogas. Ele disse que queria acreditar nela, mas só as palavras dela não podiam fazer nada. Então, como ela tinha falado sobre os cheesecakes, eles foram até o lixo. Foi lá que o Rogers viu alguma coisa. Ele foi até o cesto de lixo e ali estava um recipiente de plástico com o que pareciam ser restos de uma massa. Ele achou que aquilo tinha potencial. A Olga identificou como sendo a caixa do cheesecake. Roger disse à sua equipe de provas para ensacar e etiquetar com o que quer que estivesse naquela embalagem. Rogers, depois de falar com os vizinhos, percebeu que Olga provavelmente estava dizendo a verdade, o tempo todo. Ele disse que fez um grande pedido de desculpas a ela. Disse que sentia muito por não ter acreditado nela desde o início. O detetive Rogers se perguntou se alguém tentou matar Olga e depois encenar como se parecesse um suicídio. Rogers agora voltava sua atenção novamente para encontrar a suspeita nesse caso, a cliente da Olga, a Viktoria Nazirova. A Olga disse que voltou ao trabalho compartilhando a história de sua terrível provação, quando outra cliente contou para ela algo que ela nunca esperava ouvir. A cliente disse que um amigo do marido dela acha que alguém também o drogou. O nome desse amigo é Ruben.
Cerca de 2 meses antes da Olga comer aquele cheesecake, Ruben Burokov, que dirigia uma lavanderia a seco próxima, conheceu uma mulher em um site de namoro russo. O nome dela? Victoria Nazirova. Ela disse que era uma boa cozinheira e ele disse que adorava comer. Os dois combinaram de se encontrar na casa dela para jantar. Ele tinha acabado de dar uma mordida no peixe cozinhado por ela e em 5 minutos ele estava passando mal. O Ruben disse que desmaiou e a Victoria supostamente foi às compras. Ela levou cerca de $800, tudo em dinheiro, e gastou mais $2.400 no American Express. Ruben ainda estava fora de si quando Victoria literalmente o levou para a lavanderia. Um dos funcionários do Ruben gravou um vídeo do estado dele. Ela estava andando pela lavanderia e contando algumas histórias para os empregados do Ruben. Ela disse que eles tinham tomado vinho, dizendo que ele tinha bebido 2 garrafas de vinho. O problema é que o Ruben não se lembrava de nada, nem enquanto a Victoria falava com os trabalhadores ou algo assim. A câmera dá um vislumbre dela sentada na sala do chefe, em sua cadeira. Felizmente, a irmã de Ruben chamou uma ambulância. Victoria fugiu do local antes que a ambulância chegasse, mas não antes de limpar tudo. O Ruben tinha algumas centenas de dólares no porão e ela ainda levou o relógio dele. O Ruben acredita que Victoria quase levou muito mais do que isso, afinal ele quase morreu. Havia outra pessoa atrás de Victoria, além da polícia de Nova York. O nome dele é Herman Weisberg. Ele é detetive particular aposentado da cidade de Nova York. O detetive Weisberg estava rastreando Victoria por meio de anúncios em sites de namoro russos e em mídias sociais, onde ele diz que parte de sua divulgação parecia projetada para um público de nicho. Ela estava anunciando seus serviços como dominatrix ou acompanhante. Ele acreditava que Victoria estava usando anúncios online para cometer crimes de oportunidade. Ela nocauteava com drogas devastadoras, levando dinheiro, relógio, joias, tudo o que pudesse conseguir, e ele suspeitava que Victoria tivesse feito algo muito pior. O detetive particular Herman Weisberg diz que quando se trata de Victoria Nazirova, Olga e Ruben podem ter sido sortudos. Em 2017, Weisberg começou a trabalhar com Nadia Ford. Nadia disse que a mãe, Alla Alexienko, de quem ela era muito próxima, havia desaparecido em sua casa na Rússia. Ela conversava com a mãe quase todos os dias. A Nadia diz que antes de sua mãe desaparecer, ela havia mencionado que tinha feito uma nova melhor amiga. O nome da amiga? Victoria Nazirova. Antes de Victoria chegar a Nova York, ela estava morando na Rússia e se tornou vizinha de Alla no apartamento ao lado. Segundo Nadia, a mãe confiava em todos. E no outono de 2014, Alla disse a Nadia que ela enviaria alguns presentes para sua filha, por sua nova melhor amiga, a Victoria. Victoria levaria cerca de $6.000 em dinheiro e outros objetos de valor, incluindo 2 casacos de pele para serem entregues em mãos a Nadia. Mas a Victoria nunca apareceu, e no dia 5 de outubro, a Nadia tentou ligar para sua mãe, mas não conseguiu contatar ela. Ela ligou mais de 100 vezes para a mãe, mas sem nenhum retorno. A Nadia ficou com medo porque em 8 anos a mãe nunca deixou de entrar em contato com ela. A Nadia diz que achou suspeita a amizade repentina de Victoria com sua mãe. E essa suspeita só aumentou quando ela acessou os registros de celular da sua mãe através da internet, pois ela viu que a última pessoa que ligou para ela foi Victoria. A ligação havia chegado às 11 horas da noite, e não houve outras ligações depois disso. Nesse momento, a Nadia sentiu que algo muito errado tinha acontecido. Nadia decidiu que tinha que ir até a Rússia para descobrir a verdade. Ela foi para sua cidade natal, Krasnodar, cerca de 1.300 quilômetros ao sul de Moscou, perto do Mar Negro, e iniciou a própria investigação sobre o desaparecimento de sua mãe. Primeiro, Nadia convenceu Victoria a encontrar ela fora da casa de sua mãe. No prédio de apartamentos onde ela o confrontou, ela disse que Victoria insistiu em voz alta que Alla estava viva, e então ela subiu as escadas correndo. A Nadia saiu atrás dela. A Nadia notificou a polícia e eles levaram ela para dentro do apartamento da sua mãe. Então, quando ela entrou no apartamento, ela rapidamente percebeu que o lugar havia sido saqueado. Nada de cartão de crédito, nada de nada. Relíquias de família e joias caras. Tudo desapareceu e quem fez isso também roubou a maior parte das economias de sua mãe, $40.000, que Alla manteve em segredo. A polícia russa só pediu que Nadia tivesse paciência, que Alla apareceria. Destemida, Nadia continuou a busca cruzando o país. Ela mandou mensagens de texto para Victoria pedindo somente informações sobre a mãe dela, que ela daria todo o dinheiro que ainda tinha em troca de saber onde estava sua mãe. Nadia temia não estar chegando a lugar nenhum quando teve uma ideia. A maioria das rodovias tinham câmeras de trânsito, e se uma delas tivesse fotografado Victoria na noite em que a mãe dela desapareceu. Mas ela teria que ter acesso a essas fotos. Como ela faria isso?
Segundo Nadia, na Rússia, você compra coisas, você tem dinheiro, você consegue comprar o que quiser. Nadia teve acesso às imagens da câmera de trânsito local a cerca de 160 quilômetros do apartamento. Nadia disse que a câmera que mostrou que a sua mãe estava com Victoria tinha as fotos borradas, mas Nadia tinha certeza que era Victoria Nazirova ao volante e também tinha certeza que sabia quem estava sentado no banco do passageiro, a mãe dela, não tinha dúvida. A data em que a foto foi tirada, 5 de outubro pela manhã, às 10 horas. O dia 5 de outubro foi o dia em que a Nadia perdeu todo o contato e comunicação com a própria mãe. Se ela pudesse acreditar na foto, isso significava que a mãe dela ainda podia estar viva. Nadia disse que essa foto deu esperança para ela. Ela ligou para a polícia russa sobre as fotos e ficou chocada com a resposta deles. O detetive disse que sabia sobre a foto e que a polícia já estava em posse delas e estava trabalhando no caso. A Nadia diz que eles confirmaram que a Victoria alugou esse carro com essa placa. A polícia localizou Victoria e a trouxe para um teste no detector de mentiras. Mas antes que os resultados pudessem chegar, sem o conhecimento da polícia, a Victoria pegou o primeiro voo para fora da Rússia. Com a certeza de que não poderia escapar impune, com Victoria em fuga, Nadia continuou desesperadamente sua busca por sua mãe com a esperança de encontrar ela viva. Nadia diz que dedicou a vida para isso, que ela largou tudo e a todos, que não acreditava que a mãe estivesse morta, mas a esperança se transformou em um desgosto em abril de 2015, quando ela recebeu um telefonema perturbador. Restos humanos carbonizados foram encontrados em uma área remota a cerca de 2 horas de carro no apartamento de Ala. As autoridades chamaram Nadia para fazer uma identificação. Ela não queria acreditar que era a mãe dela. Porém, a Nadia reconheceu depois de alguns minutos olhando os dentes, e ela soube que era a mãe dela. A cidade russa de Armavir fica a cerca de 170 km de Krasnodar, e é importante para esse caso porque é onde Victoria Nazirova cresceu, e foi onde o corpo de Ala foi encontrado. A essa altura, a Interpol já havia emitido um mandado de prisão internacional para Victoria Nazirova, pelo assassinato de Ala. Nadia foi para casa no Brooklyn, determinada como sempre a localizar Victoria Nazirova. Por acaso, ela acessou o Facebook, e ela não acreditou que o rosto que apareceu na tela fosse de Victoria. Ela estava postando fotos em todo o Facebook, fazendo check-in nesse lugar, naquele lugar, do México para Nova York. Nadia relatou tudo isso à polícia e às autoridades de imigração dos Estados Unidos, mas eles não conseguiam encontrar Victoria. Foi quando Nadia começou a trabalhar com um investigador particular, e ex-detetive de Nova York, Herman. Ele vasculhou o perfil de Victoria no Facebook com um olhar experiente para obter detalhes. Através de uma foto em que ela estava usando o óculos Ray-Ban, ele identificou a costura do banco do carro onde ela estava, qual era o carro que ela estava dentro, e descobriu que era um sedã Chrysler 300. Através das curtidas e dos check-ins de Victoria, ele identificou o bairro, Shepherd's Head Bay, um bairro russo no Brooklyn. Eles procuraram nomes de donos desses carros, e qual deles tinha um nome russo. Ele encontrou o carro, um Chrysler 300 sedã. Ele olhou pelo vidro e identificou a costura. Quando Weisberg foi para o endereço conectado àquele carro, o prédio parecia familiar. O Weisberg já tinha visto isso antes em outra selfie da Victoria. Tudo começava a fazer sentido. Incrivelmente, a mulher que as autoridades russas procuravam pelo assassinato da mãe de Nadia agora morava com um namorado no quintal de Nadia, a 4 ou 5 quarteirões de distância. O namorado era o dono do Chrysler 300 e morava naquele prédio de apartamentos. Aquele namorado disse que ele acabou se tornando uma das vítimas de Victoria. Ele disse que ela não só apenas roubou ele, mas como também matou seu amado Beagle, Joey. Aparentemente, Victoria ficou com ciúmes do cachorro, que estava ganhando destaque dentro da casa, e decidiu envenenar o Beagle. A morte do Beagle não agradou os vizinhos de Victoria. Agora, Weisberg sabia que a caçada finalmente havia acabado. Ele disse que ligou para a Interpol e para a segurança interna, mas nenhum deles concordou em agir. Então ele alertou a polícia de Nova York no dia 20 de março de 2017. A mulher, que uma vez se passou por dominatrix, de repente se encontrou algemada. O detetive Kevin Rogers não acreditou no que realmente aconteceu. Era um milagre. Roger diz que o caso do cheesecake de repente começou a fazer sentido. Olga tinha algo que Victoria queria, e não era dinheiro, não eram bolsas, não eram joias. Ele diz que no instante que começou a revirar as fotos de evidências policiais, ele viu algo que deixou claro exatamente o que Victoria queria. Quando Olga foi encontrada no apartamento, sua foto parecia estranhamente semelhante à própria Victoria. Acho que ela queria matar essa mulher e assumir sua identidade. Para respaldar sua teoria, Roger sabia que precisava provar que o cheesecake de Olga havia sido envenenado.
Quando ele enviou o recipiente encontrado na casa de Olga para um laboratório para testes mais extensos, ele obteve uma resposta: fenazepam. Fenazepam é um sedativo usado principalmente na Rússia. Ele deixa a pessoa com sono. Rogers aprendeu que o fenazepam é especialmente perigoso em um ambiente quente, lembrando que o aquecedor do quarto da Olga foi deixado no máximo, e o DNA de Victoria estava na caixa de cheesecake. Todas essas peças do quebra-cabeça que eles reuniram mostravam que foi um assassinato planejado. Victoria foi acusada de tentativa de homicídio pelo ataque a Olga. A Victoria Nazirova ficaria sob custódia por quase 6 anos, pois a pandemia causou atrasos no julgamento. Olga deixa claro que falar sobre os detalhes de sua aprovação ainda é como reviver um sonho ruim, e testemunhar na frente de seu suposto agressor a traumatiza ainda mais. Nadia Ford estava tentando fazer com que ela olhasse para que ela olhasse para a pessoa cuja mãe ela matou. Olhasse nos olhos dela e lembrasse deles pelo resto da vida dela. O juiz limitou estritamente os promotores de entrarem em detalhes sobre acusações de assassinato que Victoria enfrentaria na Rússia. Então eles esperaram que Nadia pudesse refinar os detalhes e ainda assim transmitir o seu ponto de vista. Eu tinha quase certeza, no início do julgamento, que Victoria iria testemunhar. E eu sei que ela gosta de falar, pois Victoria se recusou a testemunhar e responder perguntas. O advogado de defesa Christopher Hoyt disse que a senhorita Nazirova não era culpada dessas acusações, mas ele não chamou uma única testemunha para ajudar a embasar essa afirmação. Ele disse que não tinha evidência direta de que alguém teria visto Victoria Nazirova colocando o fenazepam no cheesecake. Ele lembra ao júri que os médicos de Olga não encontraram nada de incomum em seu sistema. E ele diz que não há nada particularmente incomum na vida de Victoria em Nova York. Ela estava morando nos Estados Unidos usando o seu nome normal. A promotoria disse que o visto de Victoria estava a ponto de expirar. Ela estava com medo de enfrentar acusações na Rússia e precisava de uma nova identidade para ajudá-la a se esconder. Existem apenas 2 categorias de pessoas que precisam de identidade falsa. Você tem um universitário com menos de 21 anos que quer pedir emprestada a identidade do seu amigo para ir beber. E por outro lado, você tem fugitivos internacionais que precisam da identidade de alguém como tábua de salvação para permanecer em outro país e não voltar para o seu próprio país. A defesa insistiu que esse não era um caso sobre o que aconteceu na Rússia, e que mesmo que Victoria tenha envenenado o cheesecake não é suficiente para provar que ela queria a Olga morta. A promotora distrital do Queens, Belinda Katz, diz que Victoria Nazirova é muito mais inteligente e mais comprometida do que um réu criminal médio. É preciso paciência e planejamento, mas o júri em seu julgamento leva apenas 1h30 para chegar a um veredito da acusação que acusa a ré Victoria Nazirova de tentativa de homicídio em 2º grau. Então, a Victoria é declarada culpada de tentativa de homicídio em 2º grau. Na sentença, a Olga disse ao tribunal que seu sofrimento continuou muito depois do ataque de Victoria. Ela disse que Victoria fez perder a confiança nas pessoas, que ela tem dificuldade em confiar nas pessoas e não pode saber ao certo qual é a sua verdadeira intenção. Estou grata por essa pessoa ser punida pelo que ela fez comigo. A pena máxima que ela poderia receber era de 25 anos de prisão. O juiz disse então: "Você é uma mulher extremamente perigosa e eu a condeno a 21 anos de prisão." O juiz Kenneth Holder decide que uma sentença de 21 anos é suficiente. Com crédito pelo tempo que ela já estava presa, Victoria pode sair em 15 anos. O tempo de Victoria atrás das grades já foi difícil. Em 2018, em Rikers Island, em Nova York, ela foi agredida por outras presas e sofreu vários ferimentos no rosto. E quando ela terminar de cumprir sua pena na América, Victoria enfrentará deportação e acusações de assassinato na Rússia. A Nadia sentiu um alívio quando a condenação de Victoria saiu. Ela disse que pelo menos nos próximos 15 anos a Victoria não vai machucar ninguém. 2 das pessoas que Victoria mais machucou resolveram tirar forças uma da outra. A tragédia de 2 vidas separadas uniu Olga e Nadia. Hoje elas são melhores amigas. Em 2018, Victoria Nazirova processou a cidade de Nova York por negligência na prisão de Rikers Island, devido ao ataque que ela sofreu. A cidade foi sentenciada a pagar $325 mil à Victoria. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Agradeço a você que ficou e viu o vídeo até aqui. Deixa um like se ainda não deixou, se inscreve no canal para não perder quando eu for postar vídeos novos, compartilha com quem você acha que vai curtir, deixa um comentário aqui para saber o que você achou desse caso. Até mais!